Que alegria estar de volta a essa casa. Fiquei o final de semana sem estar com vocês, mas recebemos notícias da celebração extraordinária, maravilhosa, que foi promovida ao Senhor no último final de semana. Para quem não me conhece, eu sou Genoveva Araújo, casada com o homem mais lindo do meu universo. E nós estamos caminhando nesta casa já há 32 anos, desde a sua fundação, praticamente da terceira reunião. E para nós o mês de outubro é um mês muito especial, é um mês onde nós recordamos tantas bênçãos e tantas bênçãos para se contar do que Deus fez nesta jornada, nesta caminhada. E coube a mim, nessa noite, compartilhar um pouquinho dessa jornada com vocês, compartilhar da nossa história com vocês, sabe? Este final de semana, estando com a minha irmã mais velha, nós estivemos conversando muito a respeito da história da nossa família biológica e percebi, eu sendo a filha mais nova de 6 irmãos, eu percebi que muitas coisas que estavam muito gravadas no meu coração já não era tão, já não estava tão, de forma tão consciente na minha irmã mais velha. E olha que ela não tem Alzheimer, ela está bem, a sua memória está bem. Só que quando comecei a compartilhar algumas coisas com ela, ela disse, sabe que eu não lembrava disso, sabe que eu não lembrava daquilo. E ela começou a trazer também histórias da nossa casa, histórias da nossa família. E como foi precioso agregar, nesses dias que eu estive lá, agregar mais uma parte da história da minha família biológica. A nossa geração tem perdido o costume de contar histórias. Na nossa geração, nós temos perdido o costume até de imprimir fotos. Quem aqui conseguiu trazer um porta-retrato com uma foto da sua família para colocar aqui nos nossos aparadores? Quem conseguiu? Quem não trouxe porque não tem nenhuma foto? Não tem nenhuma foto da família impressa, porque nós estamos agora tirando muitas fotos. Hoje pela manhã, por exemplo, na caminhada profética, o Rubem Daniel me disse, mãe, eu tenho mais de 450 fotos aqui. Ele tinha tirado 450 fotos em um período de mais ou menos 2h30. No passado, nós fazíamos uma festa de aniversário e nós tínhamos aqueles filmes, né? Aqueles filmes de rolo. E quando a gente comprava um de 48 poses, uau, agora a gente vai tirar 48 poses. E dessas 48 poses a gente conseguia salvar, e quando salvava, umas 20. E nós ficávamos tão felizes, porque nós tínhamos 20 fotos da festa de aniversário ou de uma comemoração de casamento. Contratava-se um fotógrafo para casamento e era uma das partes mais caras de um casamento. Ainda continua sendo, né? O pessoal da mídia continua cobrando caro. Mas era muito caro fazer aquele álbum de casamento. Quem tem álbum de casamento? Olha só, a maioria da antiga geração. Você sabe que na história da ceifa, nós temos uma grande lacuna, de que nós não temos fotos de um grande período da nossa história. Nós temos fotos, a Nice acabou de passar algumas fotos aí, né? Diretamente do túnel do tempo, de quando liderávamos jovens e ela liderava crianças. Nós temos as fotos lá atrás, de quando tirávamos lá com a nossa Kodak. E agora, nos últimos anos, nós temos um arquivo de fotos digitais, mas nós temos pelo menos 17 anos da ceifa que nós não temos nenhuma foto. Se perdeu nos disquetes da vida. Nós não temos essas fotos. Agora, se dentro de uma instituição que normalmente busca ser bem organizada, agora pensa dentro das nossas famílias, a história se perde. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, na nossa casa, a história não vai se perder. Porque nós vamos contar histórias. Para que de geração em geração conheçamos os feitos do
Senhor. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que tem o título De Geração a Geração. Este é o tema. Desde os dias de Abraão, Deus tem levantado famílias, não apenas pessoas, para guardar e transmitir a sua aliança. A história de Israel, e agora, trazendo para os nossos dias, a nossa história como Igreja de Cristo e propriamente como Igreja Ceifa, mostra que a fé precisa ser mantida viva para que ela se torne uma herança e um legado passado de geração em geração, passado de pais para filhos, de mestres para discípulos. Aqui eu estou diante de pais e filhos dessa casa, amém? E estou também diante de discípulos e discipuladores. Então, cabe a nós contarmos os feitos do Senhor, para que de geração em geração a aliança se perpetue, para que de geração em geração o nome do Senhor seja conhecido. Como o povo de Israel transmitia isso, tendo em vista que o povo de Israel não tinha a palavra de Deus escrita. Nós vamos começar falando sobre o que está em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 e 7. Por favor, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A primeira forma de nós perpetuarmos a aliança do Senhor é o ensino dentro do lar. A nossa família é o primeiro altar. Aqui a palavra de Deus está dizendo que nós devemos ensinar e inculcar aos nossos filhos. A palavra inculcar vem do hebraico shanan. Fala comigo, shanan. Significa gravar profundamente. Gravar profundamente. Os pais de Israel, assim como eu e você, precisamos nos ocupar de gravar a palavra no coração dos nossos filhos. Por meio do ensino, sim. Hoje nós temos compilados 66 livros deste cânon bíblico, que não há nenhuma diferença hoje nessa Bíblia aqui, quanto nos aplicativos. Claro que se você escolher um aplicativo que seja fidedigno, você pode inculcar a palavra de Deus no coração dos teus filhos em todo o tempo, andando pelo caminho, levando seu filho para a escola, caminhando no shopping. Mas mais do que ensinar, a palavra é transmitir uma vida de Deus, inculcando a vida de Deus. E nós inculcamos a vida de Deus nos nossos filhos, contando histórias. Contando aquilo que Deus tem feito através da palavra de Deus na nossa jornada. Você está aí? Desde cedo em Israel, as crianças eram preparadas para reconhecer Deus, mas também reconhecer uma identidade espiritual. Eles não eram um povo lançados ao acaso. Não era somente um povo caminhando no meio de um deserto, construindo tendas, construindo altares. Eles sabiam que eles tinham uma origem, eles sabiam que eles tinham um destino, porque os pais se comprometiam. Até os 13 anos de idade, os filhos passavam por um verdadeiro mergulhar na palavra de Deus. Aos 12 para os meninos e aos 13 para as meninas, ou o inverso, os 12 para as meninas e aos 13 para os meninos, eles passavam por um ritual chamado bar mitzvah para os meninos e bat mitzvah para as meninas. O que significa isso? Filho do mandamento.
Nesse momento, eles deveriam, diante de todas as autoridades daquele clã, eles deveriam recitar o Pentateuco. O Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Eles deveriam recitar. Isso significava que aqueles meninos e aquelas meninas haviam aprendido dentro da sua própria casa a palavra de Deus. A partir dali, este menino e esta menina era considerado maduro para responsabilizar-se por todas as suas atitudes. Então, o pastor Josué, até há poucos dias, ele nos despertou para pensar um pouco sobre isso. Nas Escrituras, nós não encontramos a palavra adolescente. Não existe adolescência nos tempos bíblicos. Não existe adolescência na família bíblica. A partir dos 13 anos, o homem se torna responsável pelas suas atitudes e pelas suas escolhas. A partir dessa fase, ele é considerado um homem em formação. Ele ainda não é maduro. Ele vai ser considerado maduro aos 30. Então, depois dos 30 anos, ele pode se casar, pastor Saul. Depois dos 30. Mas dos 13 aos 30, ele não é considerado um menino, não é considerado um adolescente. Ele é considerado um homem em formação e uma mulher em formação. Por isso que aos 16, 17 anos, as mulheres dos tempos bíblicos já estavam se casando, porque elas não eram consideradas meninas. Mas agora pensa que uma menina até os 13 anos, ela sabia exatamente o que significava a palavra Ezer. E nós, com 50 e 55, às vezes não sabemos o que significa a palavra Ezer. Não sabemos realmente qual é a função da mulher dentro do casamento. Mas a menina, aos 13, já sabia qual era a sua função, a sua posição. A ajudadora do homem é aquela que faria confronto com o homem. Não iria disputar com o homem, mas era aquela que foi colocada por Deus para trazer para o homem aquilo que lhe faltava, complemento. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus quer mudar a nossa perspectiva de família. Precisamos ensinar os nossos filhos. Não podemos esperar que os nossos filhos cresçam para depois ser apresentado o Evangelho. Cresçam para depois contarmos as histórias da família. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, traz algo a respeito deste grande homem de Deus. Desde a infância, sabe, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. A fé não era apenas ensinada, ela era vivida e celebrada dentro dos lares. A fé não era simplesmente transmitida, estabelecendo os mandamentos, mas era trazido os testemunhos daquilo que Deus tinha feito através da obediência aos mandamentos. Segundo ponto, o povo de Israel transmitia de forma oral. Nós lemos em Salmos 78, versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Imagina os pais reunindo-se com os filhos, contando as histórias do Êxodo, as histórias dos milagres do deserto. Filho, nós estávamos indo para a direção da terra prometida. E nós estávamos muito preocupados que nós não teríamos pão. E pela manhã nós saímos da tenda e
e estava branco, tinha algo muito especial no chão. E nós fomos colher, e Moisés chamou aquilo de maná. E Moisés disse para nós, filho, que aquele maná era para ser colhido para comermos naquele dia. Nós não podíamos guardar para o dia seguinte, porque apodreceria no dia seguinte. Então, todos os dias Deus nos dava uma porção diária, filho. Então não se preocupe, todos os dias Deus vai te dar a porção diária, filho. Olha que ensinamento extraordinário. Filho, nós estávamos diante do Mar Vermelho, e atrás vinha Faraó, e nós estávamos tão preocupados, porque Faraó estava com seus carros de guerra, e muitos soldados estavam vindo, e nós estávamos tremendo de medo. De repente Moisés toma a vara, levanta a vara, o mar se abre, e a gente passa em pés enxutos. As crianças ficavam maravilhadas com essas histórias. E nós passamos de pés enxutos, filho, e quero te dizer uma coisa, quando nós terminamos de atravessar, o que aconteceu, pai? O que aconteceu? O mar se fechou e todos os egípcios foram mortos, e nós estávamos livres para adorar o nosso Deus no deserto. Era dessa forma que era transmitido. Era dessa forma, não era simplesmente dizendo, olha, você precisa obedecer ao Senhor, porque se você obedecer, você será abençoado, mas se você desobedecer, você vai ser amaldiçoado. Filho, vou te contar todas as maldições, se você não obedecer, vou te contar todas as bênçãos. Sim, isso fazia parte, mas eles traziam o que Deus estava fazendo naquele tempo, o que eles haviam vivido a cada dia, a cada passo dessa jornada da caminhada com Deus. Precisamos fazer das nossas memórias um ato de fé. Precisamos deixar revelado tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sabe, contar de forma oral, esta era a forma do povo de Israel. Mas hoje, eu e você, nós podemos, além de estar transmitindo de forma oral, nós podemos escrever livros. Você já pensou em escrever um livro da história da sua família? Da sua família biológica? Ano que vem, quando completarmos 33 anos de Ceifa, nós vamos lançar as memórias da Igreja Ceifa em Foz do Iguaçu. Já está meio que esboçado. Pastor Mauro desafiou há pouco tempo, ano passado, falou, pastora, você tem que escrever, está meio esboçado. E Deus me orientou para que com 33 anos de Ceifa, então é para a gente lançar o livro de memórias da Igreja Ceifa nos 33 anos, nossa jornada de 33 anos de Foz. Porque os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos, os filhos da Liz, os filhos da Alicia, precisam conhecer o que os pais da igreja viveram. As experiências que nós vivemos, talvez eu não verei aqui os bisnetos da pastora Eunice. Acho que vou, né? Talvez. Falei que vou viver até 100 anos, talvez, né? Talvez eu ainda veja bisnetos da pastora Eunice, mas se porventura eu e você não estivermos mais vivendo aqui, a geração seguinte precisa entender e precisa conhecer o que Deus fez neste lugar. Nós não vamos estar mais neste templo, nós vamos estar no novo templo, mas a geração seguinte precisa saber as experiências que nós vivemos dentro deste lugar. Amém? Fala para o teu irmão, fala assim, começa a escrever um livro, conte a sua história. Conte a história da sua família. O povo de Israel também aprendia com os olhos e com o coração, usando símbolos e memoriais. Israel usava símbolos visíveis para fixar as verdades espirituais. Dentre eles usavam os filactérios e as mezuzás. Os filactérios, eu vou pedir para colocar aqui na tela, os filactérios são duas pequenas caixas de couro usadas pelos judeus durante as orações matinais, exceto aos sábados e feriados. Eles contêm pergaminhos com passagens da Torá e são amarradas com tiras de couro na testa ou no braço esquerdo, simbolizando a dedicação do pensamento e da
ação. Então, o que eu penso e o que eu faço está de acordo com a palavra de Deus. Já a mezuzá vem do hebraico batente. Olha aí uma mezuzá. E a mezuzá é afixada no batente direito ou na ombreira direita da porta em um pequeno rolo de pergaminho, também simbolizando a palavra de Deus, que a palavra de Deus cobre a entrada e a saída. É a palavra de Deus que dá direção para todos aqueles que habitam dentro daquela casa. Também as festas que eram realizadas pelo povo de Israel. Dentre elas, Pentecostes, Páscoa e tabernáculos, festas culturais, onde todo o povo se reunia para ter memória de que Deus é um Deus que gosta de celebração. Deus é um Deus festivo. Deus é um Deus alegre. Deus não quer um culto fúnebre para Ele, porque Ele está vivo. Não, vou dizer de novo. Deus não quer um culto fúnebre para Ele, porque Ele está vivo. Então as 3 festas, pode aplaudir, mesmo as 3 festas, a festa da Páscoa, a festa da Páscoa relembrava a saída do povo de Israel, onde o cordeiro foi imolado e sobre os umbrais foi colocado o sangue, representando ali o sangue do cordeiro que tiraria o pecado do mundo, que vai se manifestar no Messias, em Jesus Cristo. Então, mesmo se lembrando da escravidão, eles celebravam a festa de Páscoa. Então Deus está dizendo para nós: olha, vocês vão usar também os símbolos, vocês vão usar esta forma para gerar memórias no meu povo. Agora nós estamos no dia 26 de outubro. É isso? 26 de outubro. Dia 31 de outubro vai acontecer algo muito especial da nossa nação. O que vai acontecer no dia 31 de outubro? O que vai acontecer no dia 31 de outubro? O que vai acontecer? Não, qual é a festa que vai acontecer? Vocês viram como a gente tem dúvida do que a gente vai comemorar em 31 de outubro? O que a mídia está anunciando para o dia 31 de outubro? Para os ceifeiros, para os evangélicos, a imersão, claro, a honra do rosa. Eu estou toda de rosa por dentro, gente. Hoje eu resolvi vir de bege, mas eu estou toda de rosa, estou dormindo pensando em rosa, sou tudo rosa. Só que o mundo... Os nossos filhos estão indo para a escola essa semana. E as professoras estão preparando algo bem especial para elas. A grande parte das professoras estão decorando as suas salas. As pizzarias da cidade já começaram a colocar alguns elementos. Alguns restaurantes já começam a preparar um cardápio diferente. Porque no dia 31 de outubro, diferente do que muitos de vocês falaram, que nós devemos celebrar a Reforma Protestante, que é dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, o mundo está celebrando o Halloween. E aí, dentro dessa celebração de Halloween, está gerando memória no coração dos nossos filhos. A memória de que não faz mal, é só cultura. É só uma festa, é só uma brincadeira no condomínio, é uma brincadeira onde nós vamos bater na porta dos vizinhos e falar doces ou travessuras. E aí, como os nossos vizinhos gostam muito das nossas crianças, vão estar dando doces para elas. E aí as crianças vão crescendo com essa memória de que Halloween é doce, Halloween é bom.
Halloween é a oportunidade que eu tenho de conversar com os meus vizinhos, até porque durante todo o ano a minha família não tem muito relacionamento com os meus vizinhos, mas como é festa de Halloween, então nós podemos ir bater na porta dos vizinhos. E nós vamos nos aculturando. E aí Deus vai nos trazendo agora a importância de nós celebrarmos as festas do Senhor. Porque se nós não gerarmos no coração dos nossos filhos realmente o que é uma celebração, o que é festa, eles vão estar crescendo com esta mentalidade que festa é o tuk-tuk lá fora. Festa é quando eu faço um aniversário e ali no aniversário está tudo liberado, ou na minha formatura está tudo liberado, afinal de contas, eu estudei bastante, agora que mal faz eu tomar uma bebidinha na minha formatura? Que mal faz eu colocar umas músicas que não são tão caretas na minha formatura? Que mal faz eu dançar umas músicas que não são tão caretas, umas danças que não são as danças que eu estou acostumado a ver lá na igreja? Que mal faz? Faz muito mal. Porque nós estamos passando para gerações seguintes, de que nós podemos, sim, misturar o santo com o profano. E o povo de Israel tinha isso muito claro. O povo de Israel tinha isso tão claro que dizia assim, que eles seguiam muito à risca. Não se casem com pessoas que sirvam a outros deuses. Não deem as suas filhas em casamento e nem os seus filhos em casamento, porque certamente os levarão a se desviar de mim. Porque o santo e o profano, para os filhos de Israel, estava muito delimitado, estava muito claro, estava aquilo que adora a Deus, aquilo que não adora a Deus, adora ao diabo, adora ao mundo. Aquilo que traz prazer ao coração de Deus, não vai trazer prazer, muitas vezes, ao coração daqueles que não servem a Deus. Os filhos cresciam com uma mentalidade de que eu vou ser santo, porque o Senhor é santo, o nosso Deus é santo, Ele nos tirou lá do Egito, nós éramos escravos do Egito, agora Ele nos leva para o Monte Sinai, e no Monte Sinai Ele dá as leis exatamente como nós deveríamos cumprir. E Ele prova que todos aqueles que obedeceram às leis foram abençoados. Nenhuma promessa que Ele declarou para o povo de Israel caiu por terra. Então essas gerações vão crescendo com uma memória de fé e elas vão entendendo o nosso destino está claro, o nosso destino está certo, mas não somente o nosso destino, mas a nossa trajetória. O caminho que eu devo andar. Por isso que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque quando crescer, não vai se desviar dele. Olha para quem está do seu lado e diz, o seu pai ensinou o caminho que você devia andar? Quem aqui não teve pai biológico que ensinou o caminho que deveria andar? Ok. A maioria de nós não tivemos pais. Só que agora nós somos pais. Certo? Nós somos pais. E nós estamos aprendendo o caminho. Alguns começaram a aprender o caminho com 50. Outros começaram a aprender o caminho com 70. Outros começaram a aprender o caminho com 40. Eu lembro quando o Eduardo Valente chegou aqui nessa casa, ele sentou naquele canto ali, e ele chorou uma celebração inteira. Mas ele chorava copiosamente, eu olhava para aquele homem grande, forte, né? Com uma cara de bravo, uma cara de valente, eu nem sabia que o sobrenome era Valêncio, mas eu olhava, ele se derramando em lágrimas, porque ele estava vivendo uma situação tão séria na sua casa, que ele estava a ponto de colocar em risco todo o futuro da sua família. O Eduardo estava lá na sala das crianças,
né, Eduardo? O Eduardo filho. Estava na sala das crianças, e o Eduardo sendo ministrado da parte de Deus lá pela turma das crianças, e ele aqui, e ele foi tão impactado com a palavra de Deus naquela noite, que ele corre para frente, ele aceita Jesus, e a partir dali ele começa a aprender o caminho que ele deveria andar, não era, Eduardo? Foi a partir dali, qual idade você tinha, Eduardo? Ele não quer contar a idade dele. Vocês viram que o Eduardo agora está usando camiseta, tênis, calça mais assim, né? E a gente diz para ele: Eduardo, chegou a idade, né, de já mudar a roupa para mostrar que está mais jovem, né? Há 19 anos, então há 19 anos é que ele começou a aprender o caminho que devia andar. Mas agora, ele já sabe o que ensinar para o Rian. Agora ele já sabe o que ensinar para o Eduardo, e já sabe o que vai ensinar para o Caleb quando o Caleb chegar. O Caleb é do Washington. O Washington, é a mesma história do Washington. Lá vai ser ensinado para o Benjamin, aqui vai ser ensinado para o Caleb. O Washington chegou aqui também, só o pó da gaita, né? Emocionalmente, espiritualmente falando, não teve pais que o ensinaram o caminho que deve andar, mas chega um momento na nossa história que nós encontramos com o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, e Ele agora passa a habitar dentro de nós, e Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos ensina todas as coisas, inclusive como ensinar os nossos filhos. Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7, fala também de uma outra forma que nós podemos ensinar os nossos filhos. Pedras memoriais. Quando vossos filhos, elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Se você for a Israel, você não vai encontrar este altar que foi levantado no meio do Jordão. Ele não está mais lá, mas ele está na memória de todas as gerações que vieram depois de Josué. O povo de Israel também inculcava a palavra no coração dos filhos a partir do próprio ensino da palavra, que era realizado pelos sacerdotes e levitas. Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Malaquias 2, 7 diz: os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos buscam a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Os sacerdotes e levitas tinham a missão de contribuir com o ensino e com a preservação da palavra. Veja bem, eles tinham a missão de contribuir com o ensino e a preservação da palavra, tendo em vista que a primeira responsabilidade era dos pais. Então, a igreja, agora em um contexto de igreja, nós estamos, como Igreja Ceifa, há 32 anos plantados nesta cidade, para contribuir para que a sua família e todas as gerações a partir de você vivam e cumpram com os mandamentos do Senhor, acessando assim todas as bênçãos declaradas para o Senhor desde antes do seu nascimento. Nós, como igreja, nós não somos os únicos responsáveis, nós somos corresponsáveis. Nós vamos encontrar Salmo, capítulo 119, versículo 13, que diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, ou a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos ingênuos. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Deus levanta profetas, mestres, pastores, evangelistas e apóstolos para tornar
mais acessível o entendimento e o discernimento da palavra de Deus. Mas isso não deve ser transferido para a igreja, não deve ser transferido para a sala do Talmidim, não deve ser transferido para o debase, não deve ser transferido para mulheres de honra. A responsabilidade de fazer conhecido os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor precisa se fazer conhecido todos os dias na sua casa, ceifeiro. Todos os dias na sua casa, homem e mulher. Todos os dias que você se assentar com os seus filhos para uma refeição. Todos os dias que você levar o seu filho para a escola. Tem algo muito lindo que eu ouvi do pastor Saulo alguns anos atrás. E a Cris disse para mim que isso foi algo também muito impactante para ela, pastora Cris. Pastor Saulo saía para o trabalho e sai ainda para o Paraguai muito cedo, todas as manhãs. Ele saía às 6:30 mais ou menos, não sei se é exatamente esse horário, para levar as crianças para a escola. Então ele entendeu que onde ele poderia inculcar a palavra de Deus na vida da Nath, na vida da Bia e na vida do Otávio, era naquele tempo onde ele estava levando as crianças para a escola. Então ele tinha ali provavelmente 10 minutos, 15 minutos. Ele morava um pouquinho longe da escola, então vamos dizer, aí uns 10, 15 minutos. Mas pastora, 10 minutos faz diferença? Eu vou perguntar aqui agora, se fez diferença na vida do Otávio, os 10 minutos diários que ele recebeu do Saulo. Fez muito. E o que você vai fazer com seus filhos quando você tiver filho? A mesma coisa. 10 minutos. Mas é todos os dias, segunda a sexta, pelo menos de segunda a sexta, são 10 minutos, mas nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, nós temos tempo para tantas coisas, mas nós estamos negligenciando aquilo que cabe a mim e a você, contar os feitos do Senhor de geração em geração. Contar os feitos do Senhor de geração em geração. Olha para quem está do seu lado e diz: você está contando os feitos do Senhor? Agora, como Israel guardava a memória dos feitos do Senhor, também nós, como ceifeiros, nós somos chamados a preservar o legado espiritual que o Senhor está construindo através desta casa apostólica. Você conhece a história de Israel, porque está escrito num livro. Você conhece a história da sua família, porque você viveu e você ouviu os seus pais contando. Agora, é importante você não somente participar de uma casa apostólica, mas você pertencer a uma casa apostólica. E você não somente ouvir falar sobre o que é essa casa apostólica, mas você construir junto com esta família e viver os feitos do Senhor junto com esta família. É importante nós pertencermos a um lugar. Sabe, 1983, agora vou trazer rapidamente aqui em 10 minutos. Eu espero que em 10 minutos eu possa trazer a história dessa casa. 1983, na cidade de Itaperuna, um homem gago chamado Eliel Furtado de Carvalho, casado com a irmã Ceil de Carvalho, recebe um chamamento da parte de Deus, de sair debaixo de uma cobertura espiritual que ele vivia, e sob a bênção do seu pai biológico, mas também do seu pastor, porque ele era filho de um pastor. Então ele sai debaixo desta cobertura e ele tem a bênção para começar na garagem da sua casa um grupo familiar, aquilo que nós chamamos de hoje de célula. Estava se inaugurando ali o Centro Internacional, Centro Evangelístico Internacional Frente de Apoio. Já pensou você chegar num lugar assim com esse título? Centro
Evangelístico Internacional Centro de Apoio, ou Internacional Frente de Apoio. Mas ele tomou todo esse título e ele fez um acróstico e ele colocou Ceifa. Então inaugurava-se em 1983 a primeira igreja Ceifa na cidade de Itaperuna. Deus levantou o bispo Eliel em um tempo novo, para um tempo novo, onde as igrejas brasileiras estavam se despertando para um tempo novo. Movidos pelo Espírito Santo, sob a bênção da sua família espiritual, mas também da sua família biológica. Ele levantou essa casa com o propósito de alcançar vidas e anunciar o Evangelho em todas as nações. Foi um tempo de fé, foi um tempo de renúncia. Ele já era um líder proeminente na denominação que ele fazia parte. Ele já tinha trabalhado com um evangelista chamado Bernard Johnson. Os mais antigos provavelmente vão lembrar do evangelista Bernard Johnson, que atravessou todos os estados brasileiros, fazendo cruzadas evangelísticas, cruzadas de milagres. Bernard Johnson teve como apoio o bispo, que hoje é bispo, Eliel Furtado de Carvalho. Ele era um jovem na época. O bispo Eliel Furtado de Carvalho, ele atravessou o Brasil de norte a sul, e não foi de avião, foi de Kombi. Olha para quem está do seu lado, dizer, ele foi de Kombi. Ele fez o Brasil todo de Kombi. Junto com o Bernard Johnson, ele ia diante das cruzadas, ele preparava a igreja, ele preparava o local das cruzadas. Bernard Johnson chegava no final de semana, pregava e arrebanhava milhares de pessoas para Jesus. Um grande avivamento acontecendo ali na década de 70. Então, em 1983, Bernard Johnson diz para o bispo Eliel, fique comigo nos Estados Unidos, porque ele era americano. Fique comigo nos Estados Unidos, porque eu quero que você continue dentro do meu ministério. E ele disse para o Bernard Johnson, eu preciso voltar para o Brasil. Tem algo aqui dentro que está mandando eu voltar para o Brasil. E ele volta para o Brasil. Então, em 1983, ele funda a Igreja Ceifa. Ele renunciou muita coisa, e ele conta que nesta jornada, ele renunciou financeiramente muita coisa, para que ele pudesse, até os dias de hoje, estar abrindo igrejas no Brasil. Porque até os dias de hoje ele está trabalhando, ele está com 86 anos. Quem aqui tem 86 anos? Ninguém. Bispo Eliel está com 86 anos e hoje ele pregou na igreja de Itaperuna. Aos 86 anos ele sai de Itaperuna e ele faz quilômetros, durante um dia para visitar várias igrejas no estado do Rio de Janeiro. E ele só não vem de carro para Foz do Iguaçu quando vem, porque a irmã Ceil já diz, não bispo, chega, você já dirigiu demais, você tem que ir de avião, você não aguenta mais. Mas ano passado ele falou para o pastor Josué que ele quer vir para Foz do Iguaçu e ele quer ir de carro para a Argentina até a Terra do Fogo. Ele tem 86 anos. Pergunta quantos anos a pessoa que está do seu lado tem. Você vai se aposentar já, meu irmão? A aposentadoria não cabe dentro do reino de Deus. Já fiz demais, já ganhei muita alma para Jesus, já liderei muita célula, já pastoreei, já fiz isso, já fez aquilo. Você está no meio do caminho. Você está no meio do caminho. 1993, então, chega em Foz do Iguaçu a Igreja Ceifa. A semente agora germinava numa nova terra. O foco aqui era a restauração de família. Foi estendida como um campo, um primeiro campo de discipulado. Nós começamos aqui com 10 pessoas, eram 5 casais. E no primeiro momento a igreja foi conhecida como a Igreja do Louvor.
Uau, a igreja do louvor. Nani Azevedo era o líder. Era o líder do louvor. Nani chegava às 16 horas, ali na Castelo Branco, numa salinha que não tinha ar-condicionado, não tinha pit stop, viu, músicos? Não tinha pit stop, não tinha ar-condicionado. E ele chegava às 16 horas com 3 camisas. A primeira camisa era para 1 hora de intercessão, que ele orava sozinho. A segunda camisa era para o ensaio, das 17 às 18, com a equipe que chegava às 18. E às 18 horas ele colocava a terceira camisa, porque as outras 2 camisas já estavam encharcadas, porque nós não tínhamos ar-condicionado. Está gostoso aqui dentro? Está gostoso. Nós não tínhamos ar-condicionado. Era a igreja do louvor, as pessoas entravam pelo corredor e muitas vezes não era necessário nem ministrar a palavra. As pessoas iam entrando, iam se ajoelhando, iam confessando Jesus de uma forma extraordinária, famílias sendo restauradas. Foi neste mover que chega Eunice, foi nesse mover que chega Vilmar, que detestava crente a partir da irmã dele, porque ele olhava para a irmã dele e só via religião. Mas aí ele foi convidado para jogar futebol, Saulo. E daí ele percebeu que podia jogar futebol, que crente podia jogar futebol, então a essa família ele queria pertencer. Porque pensa num homem que gostava de jogar futebol. E gosta, né? Até hoje. Foi neste mover, a igreja do louvor, mas como toda igreja, quando abre na cidade, ela incha. Vem gente de tudo quanto é canto, vem crente de tudo quanto é igreja, vem pessoas que estão procurando lugar para servir, vem pessoas que estão procurando lugar para pertencer, vem pessoas procurando lugar para trazer confusão, vem pessoas entristecidas com outras igrejas, vem pessoas que querem falar mal do pastor de onde saiu, vem várias pessoas, mas com tudo isso o Senhor foi fazendo crescer essa obra. E as famílias foram sendo edificadas. A partir então de um certo tempo, a igreja começa a ser chamada da igreja do amor. Não era só louvor, mas se encontrava amor nessa casa. Se encontrava cuidado. Mas era uma igreja de eventos, uma igreja que todo final de semana tinha que promover alguma coisa para que o povo viesse. E aí entendemos a importância de buscar. Nossa liderança entendeu a importância de buscar uma visão para a caminhada dessa igreja. Nós já tínhamos, vindo de Itaperuna, esta proposta de evangelizar e espalhar o reino de Deus para toda a terra. Mas como fazer? Como edificar uma igreja? Aí nós fomos para o primeiro seminário de discipulado em Florianópolis. Pastor, por que você está contando essa história? Porque você precisa conhecer a história da casa que você pertence. Porque nós amamos aquilo que nós conhecemos. Nós amamos os nossos pais quando nós conhecemos por onde eles passaram e o que eles fizeram. E a casa que você pertence, você precisa conhecer um pouco essa história. E aí um grupo de liderança se reúne para o primeiro seminário de discipulado com Paulo Solonca. Eu lembro que eu fazia parte da equipe. E o pastor chega e fala, quem vai para Florianópolis comigo, no congresso, no seminário de discipulado? E eu falei, pastor, quero muito ir, mas pensa em alguém que estava falido, alguém que não tinha dinheiro para nada. Falei, pastor, eu quero muito ir, mas eu não tenho condição financeira. Ele falou, vai orar porque Deus vai dar um jeito. Sabe o que Deus fez? Deus soprou lá no ouvido de uma pessoa. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, você pode ir, porque eu vou pagar a sua passagem. Aí a Neuza. Cá, Neuza. A Neuza Coutinho, porque eu tenho uma gratidão tremenda, porque a Neuza Coutinho foi a primeira a semear uma viagem missionária na minha vida, para me preparar. Eu amo discipulado hoje, eu amo discipular pessoas, mas começou com Paulo Solonca, em uma passagem paga por alguém que tinha nascido nessa casa. A Neuza tinha conhecido Jesus na Donep,
saído de um contexto de espiritismo terrível. Já tinha passado por tudo quanto é canto. Mas aqui ela encontrou uma família para pertencer. E ela está aqui há 31 anos e um pouquinho. Quase 32. A partir dali nós fomos construindo a nossa identidade. Hoje nós somos uma igreja em célula, com ênfase no discipulado. Fomos para tantos cantos. Fomos para a Colômbia conhecer o G12. Trouxemos o G12. Gente que estava atrás das cortinas, que não queria nem pensar em liderar. De repente se levanta e diz: uma célula eu acho que eu posso liderar. A Vanessa, a Ana Silvia, a Neuza Coutinho, que tem célula até hoje. Vilmar, Eunice, aí vai chegando Saulo, vai chegando junto com ele a Cris, e aí Deus vai agregando, Deus vai agregando, e Deus vai agregando. Percalços na caminhada, muitos. Problemas, bastante. Desafios financeiros, demais. Escândalos, também. Divisões, também. Pastores que foi investido, que foi trabalhado, que foi discipulado, que foi colocado em posição de liderança, decidiu romper com a igreja e dividir o corpo. Sim. Tudo isso faz parte da história dessa igreja. Mas uma identidade foi gerada. Uma igreja em célula com ênfase em discipulado. Uma visão está muito clara. Ser uma família inspiradora, comprometida com a transformação da sociedade para a expansão do reino de Deus. Chegamos a um tempo que nós tínhamos 220 células. Você sabe que essa igreja teve 220 células? 220 células, uau, era algo extraordinário. Multiplicava uma célula numa semana, no final do mês já tinha que multiplicar de novo, e daí nós já tínhamos uma máquina de preparação de liderança, e aí nós preparávamos muitos líderes e tal, e houve uma situação que nós não tivemos suporte de caráter, e nós perdemos, de 220 nós viemos para 12 células. Você teria desistido? Pois teve um grupo que não desistiu. Teve um povo que não desistiu. E diz: não importa. Deus deu uma visão. E nós vamos abraçar essa visão. E nós vamos adiante. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Daqueles que avançam. Nessa época estávamos com 12 células, não tínhamos agora uma forma de governo na igreja, não tínhamos saído do G12, e o G12 foi uma bênção para nós. Enquanto muita gente fala muito mal do G12, para nós foi uma bênção. Pastor Josué, resultado da visão do governo dos 12, eu sou resultado, a minha liderança é resultado, Saulo é resultado, Cris é resultado. Então nós só temos coisas boas para falar do G12. Se você ouvir falar mal do G12, você pode dizer assim: eu conheço uma igreja que fala bem do G12, porque era perfeito esse modelo? Não era perfeito, mas foi ali que nós encontramos o lugar para que nós pudéssemos levantar uma igreja, não de salvo sentado satisfeito, mas uma igreja que pudesse exercer o sacerdócio universal. Porque no início da nossa caminhada, eu lembro de uma reunião que foi feita com 21 diáconos. Vocês já ouviram falar da palavra diácono? Na Bíblia está escrito diácono. Tem um ditado que diz assim: resisti aos diáconos e eles fugirão de vocês. Uma brincadeirinha aí, mas todos nós devemos ser diáconos. Mas lá no início, em 1995, houve uma reunião com 21 diáconos. Porque era uma igreja onde tinha muitos cargos, as pessoas tinham muitos cargos, chegavam e queriam um cargo. Então o primeiro cargo era ser diácono. E o pastor faz uma reunião e diz: irmãos, nós tivemos um problema no último final de semana. Quebraram o vidro de um carro de um dos nossos irmãos. E nós vamos precisar fazer uma escala de sentinelas. Não era sentinela o nome, mas nós precisamos fazer uma escala de diáconos para cuidar do estacionamento. Houve um burburinho durante a reunião.
E aí um teve coragem e falou assim: pastor, é o seguinte, nós conversamos aqui, pastor, e nós entendemos o seguinte: a gente vem para a igreja para receber a palavra de Deus, nós viemos para a igreja para participar do culto. Então, pastor, nós vamos pagar um guarda para que a gente possa participar do culto. A gente não quer servir cuidando de carro. O que vocês acham que aconteceu no domingo seguinte? Estava o guarda contratado lá? Não, tinha 19 diáconos destituídos das suas funções, porque 2 ficaram envergonhados e pediram para sair, porque os outros 19 foram destituídos. Todos foram destituídos das suas funções, porque nós não entendíamos que ser igreja é servir a família. Mas o dinheiro não podia pagar. Sim, o dinheiro podia pagar. Só que aqui não é uma empresa, não é uma instituição simplesmente. Aqui é uma família, onde todos são chamados para exercer o seu sacerdócio universal. E foi no G12 que Deus nos tirou deste lugar, aonde nós estávamos sentados só para receber e passamos a servir. Eu quero mencionar aqui também que quando nós estávamos nessa situação, que nós saímos de 220 células e viemos para 12 células, Deus continuava fazendo milagres. Deus continuava agindo no meio do povo. Deus continuava trazendo alegria. Deus continuava trazendo ânimo. Mas nós precisávamos encontrar um caminho para trazer de novo o crescimento da igreja. E aí tinha chegado aqui em Foz um casal com 2 crianças, e eles tinham vindo lá do Mato Grosso. E eles vieram com uma história assim de trabalhar com casais, sabe? Uma história assim de trabalhar com casais. A gente já tinha feito encontro de casais. Em outra época nós já tínhamos feito encontro de casais. E eles começaram a mover os casais. E dentro dessa mobilização dos casais, eles convidaram esses casais para um saindo da rotina. Pastor Mauro e pastora Edmara. Vamos tirar os casais, vamos sair da rotina, vamos fazer uma viagem lá para Piratuba. Quem não foi tem que ir. Lá em Piratuba. E indo para Piratuba, foi colocado no ônibus um DVD do pastor Abe Uber. E o pastor Abe Uber começa a falar sobre purê de batatas. Lembra, pastora Edmara? Sobre purê de batatas. Aquela viagem teve 2 experiências. A Ana Paula cantando e o pastor Josué assim, muito apreciando demais a voz da Ana Paula, porque ele ama a Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. A voz dela, ele ama. E o Abe Uber falando sobre purê de batata. E quando nós ouvimos, nós perguntamos para o pastor Mauro: quem é este Abe Uber? Não, ele esteve em Guarapuava, na igreja do meu sogro, e ele está trabalhando com uma visão de discipulado 1 a 1, ok. O que nós vamos fazer? Nós estávamos com uma igreja com muitos líderes, mas nós não tínhamos um caminho para discipulado. Então, voamos e fomos atrás dessa ferramenta de discipulado. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa igreja é uma igreja de movimento. Porque uma igreja que não se movimenta se torna monumento. Essa igreja é uma igreja de movimento. A igreja que não se movimenta se torna monumento. Sabe por que essa igreja não fechou? Porque nós vamos atrás daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está soprando. E você hoje é resultado de 32 anos. Eu sei que provavelmente essa igreja falhou muito com você. Eu sei que teve momento que muitos de vocês disseram: acho que não dá mais. Eu também já falei isso. Muitas vezes eu falei: Deus, eu parei de brincar de ser igreja Ceifa, parei de brincar de ser pastora da igreja Ceifa. Dá para o Senhor me liberar e eu ir para um outro canto, e eu servir ao Senhor em outro canto. E sabe por que eu não saí daqui? Porque eu pertenço a uma família e não uma instituição.
Deus colocou no meu coração um amor tão grande por essa família, que pode existir uma igreja com 300 mil pessoas no Brasil, mas esta é a minha família. Essa família me conhece, eu conheço essa família, eu conheço a trajetória dessa família, eu conheço a história de Vanessa e Luciano, eu conheço a história de Saulo e Cris, e mais do que isso, eles conhecem a minha história. E eu quero caminhar com pessoas que conheçam a minha história, que me amem apesar de mim. E eu quero caminhar com pessoas que eu conheço a história, e eu posso olhar nos olhos e dizer: eu te amo. Apesar de toda a sua história, a tua trajetória, eu te amo. Porque caminhar com aqueles que são desconhecidos não é ser família. É só estar junto. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na Palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa, uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante é: decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.